Shalom Adonai sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu quero declarar que Deus é o Ser Supremo, Jesus é o nosso Senhor e o Espírito Santo é o nosso Consolador. Você está no canal Semente Viva, o canal onde Jesus é o semeador, a semente é a sua palavra e os frutos dessa semente quem colhe é você para a sua edificação. Meu nome é Elison Martins, você está no espaço da oração. Se você é a primeira vez que está aqui no canal, eu peço para que você se inscreva neste canal. Ativa o sino, dê um like e eu peço para que você também compartilhe as orações, os conteúdos deste canal com mais pessoas. E aqui também você pode fazer os seus comentários. Eu sempre digo que quando você faz os seus comentários, quando você registra, o céu também registra. E quando você compartilha, eu sempre digo também, você está semeando na vida de outras pessoas. É assim que funciona o canal Semente Viva. Não é um canal onde se fala de religião. Aqui não se fala de outra coisa, a não ser de Jesus, o seu Evangelho, do Senhor Deus, o Espírito Santo e a sua palavra. O meu tema ainda continua nos passos de Jesus. É isso mesmo. O meu tema ainda continua nos passos de Jesus. Nos passos de Jesus você encontra uma riqueza de conselhos, de comportamentos, de princípios, de ensinamentos que Jesus deixou. E Ele pede para que eu e você venhamos seguir as pisadas de Jesus. A base desse tema está lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. E para isso fomos chamados, porquanto Cristo padeceu por nós, dando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Isso é verdadeiro. O que Pedro escreveu é verdadeiro. O que Pedro escreveu foi pelo poder, pela autoridade do Espírito Santo, no qual Jesus deixou esse exemplo vivo para que nós pudéssemos seguir as pisadas de Jesus. Nas pisadas de Jesus há uma segurança muito grande, mas eu queria trazer aqui como tema básico que nas pisadas de Jesus não há discriminação. Repita comigo: nas pisadas de Jesus não há discriminação, não há distinção entre pessoas e pessoas. Jesus quando andou aqui nessa terra, ele não fez nenhum tipo de acepção de pessoas. Jesus ele não discriminou ninguém. Jesus não foi um separatista, muito pelo contrário. Jesus, quando veio aqui nessa terra, ele veio para unir as famílias, unir pessoas. E como isso aconteceu? Não discriminando, não separando as pessoas. E hoje em dia, o mundo em que nós vivemos, há muita ainda discriminação. Discriminar é você escolher, sabe? Humanamente falando, é você escolher com quem você vai andar. Se aquela pessoa fala bem, eu vou andar com ela. Se aquela pessoa se veste bem, eu vou andar com ela. E se aquela pessoa é uma pessoa de alto gabarito e é rodeado de pessoas, então eu vou estar ali também. Não é bem assim. Não é bem assim. Exceto que, de fato, eu não vou também estar em qualquer lugar. Eu não vou me envolver com qualquer pessoa. Entende? Mas eu devo ter um coração de que eu tenho que não comparar, sabe? Pessoas com pessoas.
Eu quero dar um exemplo para poder explicar melhor a minha colocação aqui dentro desse tema, nos passos de Jesus. Eu vou pegar Mateus, tem vários exemplos nos evangelhos que Jesus não discriminou. Eu vou pegar Mateus capítulo 15, ali conta uma história da mulher cananeia. A mulher cananeia, ela tinha uma filha que estava doente e ela corria atrás de Jesus para pedir que o mestre curasse a filha dela. E ela gritava, diz a história, creio eu, e diz a história, ela gritava com uma voz muito alta, pedindo ao mestre que curasse a filha dela. E os discípulos viram aquela mulher naquele desespero e tentaram apartá-la de Jesus, ou seja, discriminando aquela mulher, fazendo com que ela ficasse à parte e não recebesse ali a cura de Jesus sobre a filha dela. Mas Jesus, vendo aquela atitude, repreendeu-os e pediu para que aquela mulher se aproximasse. E quando aquela mulher se aproximou, foi realizado um milagre sobre a cura na filha daquela mulher. Olha o que a discriminação faz. Só que Jesus não veio para esse fim. Está aqui registrado em Mateus capítulo 15. Eu vou pegar só mais uma referência para que você não fique pensando que eu estou pegando textos isolados. Em Lucas capítulo 18, tem ali a narrativa da história quando Jesus está diante da multidão e se aproxima dele as crianças. E quando aquelas crianças vão tentando se aproximar de Jesus, a multidão, juntamente com os seus discípulos, também apartam as crianças, sabe? Tentam tirar as crianças de perto de Jesus. E Jesus, vendo aquilo, vendo aquela separação, aquela discriminação, Jesus, ele automaticamente, com a sua voz, diz assim: deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Olha só que maravilha, olha só que atitude que Jesus teve. Então, o que a palavra, o que esse ensinamento está trazendo como exemplo para que eu e você pudéssemos acompanhar os passos de Jesus? É não fazer o mesmo, o que fizeram alguns discípulos junto com a multidão, discriminando. Nos passos de Jesus não há discriminação. Nos passos de Jesus há comunhão, há amor, há unidade, há compreensão, há simplicidade. Nos passos de Jesus há tudo isso. E eu já falei sobre muitos pontos aqui que eu declarei em outros passos aqui no canal Semente Viva. Mas hoje, nos passos de Jesus, não há discriminação. Não há discriminação de pessoa para pessoa. Ah, eu estou com aquela pessoa porque ela prega bem. Eu vou andar ao lado dela porque ela canta bonito. Ah, não, eu vou ficar bem próximo dessa pessoa aqui porque ela é uma boa oradora. Ela ora, ela lê bem. Não, não é assim que Jesus ensinou. Jesus ensinou o caminho da simplicidade. Então, nos passos de Jesus, há simplicidade. Nos passos de Jesus, não há discriminação. Tome posse dessa reflexão. Eu quero aqui orar. Eu disse aqui, eu sempre digo, antes de tudo orar, acima de tudo o amor, a obediência, mas hoje o Espírito Santo me conduziu a trazer primeiro essa reflexão. Reflita, não é comigo, você vai refletir, é com você e para você mesmo. Peça ao Espírito Santo para mostrar para você ou para alguém que esteja nos assistindo ou nos ouvindo
sabe? Pede para o Espírito Santo esclarecer para essa pessoa o quanto ela é discriminada ou um quanto ela discrimina. Porque isso não é bom no reino de Deus. Na vida de Jesus Cristo, isso não é bom. Nos passos de Jesus, não há isso. E para isso fomos chamados. Porquanto Cristo padeceu por nós, dando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Eu estou batendo muito nessa tecla e o meu desejo não é parar agora. Temos muito que caminhar nos passos de Jesus, porque eu disse aqui e vou repetir, eu vou trazer aqui uma mensagem firmada nos passos de Jesus, apontando para a eternidade. Eu vou falar acerca do dia do fim. Eu não tenho costume de falar sobre isso. É um assunto muito difícil, às vezes até de falar. Algumas pessoas nem gostam muito que falam acerca do fim, mas eu estou pedindo a direção de Deus e do Espírito Santo para que eu possa trazer uma mensagem aqui com muita graça, com muito favor de Deus, para que eu e você venhamos entender que nos passos de Jesus é a única possibilidade que eu e você temos para seguir para a eternidade. Então, antes que esses passos de Jesus nos impulsiona para lá, nos passos de Jesus, você e eu precisamos aprender a não discriminar qualquer tipo de pessoa. Amém? Senhor, meu Deus e Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, glorificado seja o teu nome neste momento. Estou aqui eu mais uma vez no canal Semente Viva, na direção do Senhor e na pessoa do Espírito Santo, trazendo aqui essa reflexão. Nos passos de Jesus não há discriminação. Senhor, nos ensina a amarmos um pouco mais, nos ensina a compartilhar as boas novas de Jesus, nos ensina, Pai querido, não é aceitar o outro, mas é ajudar o outro a caminhar também nos passos de Jesus. Limpa do nosso coração tudo aquilo que nos leva a querer discriminar as pessoas. Pai querido, coloca no nosso espírito um espírito reto, um espírito saudável, um espírito novo, que no qual somente Deus pode nos dar. E eu ofereço, Pai querido, a vida desta pessoa, a graça, o favor, o poder do Espírito Santo agindo na vida dela, para que ela possa, Senhor, se sentir uma pessoa amada, uma pessoa escolhida, uma pessoa protegida, não só protegida, mas guardada por ti, e que não há nenhum tipo de discriminação sobre a vida dela. Eu dou graças a ti por este momento, ó Pai. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero deixar aqui o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice se transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Declare mesmo para a sua vida que nos passos de Jesus não há discriminação. Yevareha erra Adonai veish mereha. Yair Adonai anaveleha veroneca. Issa Adonai anaveleha veiar semneha shalom. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê
a paz. Inscreva-se neste canal, ative o sino, dê um like e compartilha esse conteúdo com mais pessoas. Em nome de Jesus. Amém.